Então, eu sou a Carol, tenho 36 anos e eu treino CrossFit desde 2022, então esse ano, né, vou completar aí meu 3º ano de CrossFit. Eu comecei a buscar um pouquinho mais sobre o CrossFit porque eu estava em busca de alguma atividade que me motivasse mais. Então, eu já tinha praticado musculação, corrida e eu estava um pouco desanimada, estava mais faltando do que indo, então eu estava procurando alguma coisa assim, uma atividade que fosse completa, né, que eu pudesse trabalhar o corpo como um todo e que fosse algo desafiador, né, porque eu achava que faltava isso, esse desafio, né. E aí eu tinha alguns amigos que praticavam CrossFit, então eu achava bem interessante, né, a proposta, mas eu tinha medo de achar que eu ainda não estava preparada para isso, que talvez eu precisasse desenvolver algumas habilidades antes para poder praticar o CrossFit. Mas mesmo assim eu insisti e aí eu comecei a acompanhar alguns boxes aqui perto e aí eu comecei a acompanhar o Dádiva. E uma coisa que me chamou a atenção é que aqui eu via praticantes de todas as idades e de todas as habilidades. Então, desde aquele que pegava mais peso, como também aqueles que treinavam com a barra, só com o peso do corpo. E aí eu falei, não, peraí, eu acho que eu tô errada aí com essa minha ideia sobre o que é o CrossFit. Acho que realmente não precisa, né, desse algum pré-requisito para começar a praticar o CrossFit. E aí eu arrisquei, mandei uma mensagem para o Thiago, já era final de dezembro de 2021, falei, não vou deixar para o ano que vem para definir, né? Eu quero ver hoje se o CrossFit, né, é para mim mesmo. E aí ele foi super atencioso, eu fiz uma aula teste e logo já na primeira aula eu já me apaixonei, assim, por tudo, pela proposta que ele me explicou, pelo acolhimento das pessoas aqui, né, então já fui super bem acolhida, já me ensinaram, né, todo mundo preocupado para me ensinar como que usa o remo, aonde que pega os pesos, então tudo isso já me conquistou e aí já comecei logo em janeiro, quando abri o box eu já estava aqui para fazer minha primeira aula. No começo a gente tem bastante dificuldade porque são coisas diferentes, né, do que você está acostumado. Então eu vinha de uma prática de musculação e em alguns pontos o CrossFit ele é diferente da musculação, né? Então tive que aprender os movimentos, mas os professores eles sempre deixam bem claro, né, que tem que ir respeitando o seu momento. Então eles super atenciosos, sempre explicando, corrigindo, né? E aí, aos poucos, a gente vai aprimorando e desenvolvendo aí as habilidades, né? E eu acho que o mais prazeroso, assim, da prática do CrossFit é isso, assim, porque a cada nova conquista, um peso a mais que você coloca no movimento, um movimento diferente que você aprende, isso te motiva a continuar. Então, às vezes, aquele foco que você tem quando você está na musculação, na busca de um corpo perfeito, de um shape perfeito, aqui parece que isso fica como segundo plano, né? O que te motiva é essas conquistas diárias, é vencer cada dia, vencer cada treino, e isso faz te voltar no outro dia e tentar de novo, né? Em muitos pontos, o CrossFit ele me ajudou, né? Então, assim, ele me ajuda muito nesse meu controle emocional, de estresse, de ansiedade, no controle do peso também, mas ele me ajudou muito assim também na minha percepção que eu tenho sobre a minha profissão, porque aqui no CrossFit, de uma certa forma, eu consigo me colocar no lugar dos meus pacientes. Sou fisioterapeuta, trabalho com crianças com atraso do desenvolvimento motor e lá elas também estão para aprender novas habilidades, né? E às vezes lá elas têm que lutar também com frustração, com medo, com inseguranças. E eu, quando iniciei aqui, né, assim, no meu dia a dia aqui no CrossFit, eu também tenho que lidar com esses sentimentos, né? Então, da mesma forma que pra mim eu tive uma grande insegurança a primeira vez que eu fiquei de cabeça pra baixo, né, na parada de mão, assim também é pros meus pacientes, às vezes quando vai ficar pela primeira vez em pé sozinho ou sentado sozinho sem apoio. Então, experimentar também essas sensações que eles passam também me faz ser uma profissional mais empática com eles e com o sentimento deles, né? Porque eu sinto na pele também um pouco disso. Em vários momentos, assim, me faz lembrar, né, da minha prática e do que os meus pacientes experimentam. Então, isso também me faz ser mais paciente, mais empática, né, com o que eles sentem. E fora, né, que o CrossFit ele me trouxe uma base assim física mesmo para o atendimento, para o que eu faço, porque como muitas vezes eu trabalho com crianças e às vezes até alguns adolescentes que são dependentes, né, então que precisam de auxílio para sair da cadeira, ir para o chão,
ou ir pro chão, pra cadeira, pra ficar em pé. Então isso me exige muita força também. E o CrossFit ele me ajuda muito nisso, porque você aprende a usar o movimento do corpo para fazer essa força, e aí você poupa a coluna, né? Então isso te previne de muitas lesões que na minha prática profissional muitas vezes são comuns. E mesmo da experiência anterior que eu tive da musculação, eu acho que o CrossFit foi o que realmente me deu essa base, porque são movimentos muito funcionais, muito parecidos com as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então são movimentos rápidos, né? Não movimentos cadenciados como são os da musculação. Então isso me ajudou demais. E o que eu percebo é hoje, assim, até por ter essa condição física melhor, eu consigo proporcionar um atendimento melhor para o meu paciente e também às vezes receber pacientes maiores e mais pesados e às vezes até mais dependentes do que antes eu era capaz de atender, né? Então isso também me deu mais habilidades e mais condição na minha profissão. Então, no meu ambiente de trabalho, eu sempre falo, né, do CrossFit, o quanto que ele me ajudou, né, e não somente para as minhas colegas de trabalho, mas também para as mães, pais e cuidadores, né. Eles também precisam estar bem e fortes fisicamente para cuidar dos filhos, né. Para eles também pode ser algo muito bom, assim, pensando no futuro, né, até aquela mãe que tem um filho que é pequeno, que com o tempo vai crescer, então dela também já ir se preparando, né, já ir fortalecendo o corpo para os cuidados que eles vão precisar lá na frente. E uma outra coisa também que, assim, praticando o CrossFit me abriu, assim, a visão, o quanto também o CrossFit ele é uma possibilidade para a pessoa que tem deficiência também de dar continuidade, né, com essa reabilitação. Você pode adaptar qualquer exercício para qualquer limitação física, cognitiva, né? Então, assim, você pode adaptar tudo e a base que eles vão ter aqui nessa prática é uma base que também vai contribuir muito para a funcionalidade e para a participação deles, né? Então, eu até brinco com os meus pacientes que eu estou treinando eles lá para que um dia eles não precisem de mim e possam praticar CrossFit, que aí eu já cumpri meu papel. Toda essa experiência e tudo isso que hoje eu falo, assim, né, com orgulho de praticar o CrossFit, ele tem muito a ver com o que eu vivencio aqui dia a dia no Dádiva, né, desde a formação dos professores, né, o Thiago, a Thaís, que são super capacitados, têm paciência para ensinar, conhecem bem cada um, né, dos alunos que estão aqui. Então, assim como na minha profissão, não basta eu conhecer muitos exercícios, se eu não tenho um conhecimento profundo do meu paciente, eu não vou ser eficaz, né? O meu tratamento talvez não seja tão eficaz se eu não tiver o conhecimento do paciente, por mais que eu tenha muita técnica, né? Muito conhecimento técnico. E eu acho que aqui isso faz muita diferença. Eles conhecem bem cada aluno e eles conseguem extrair o potencial de cada um por esse conhecimento, né? Então eu vejo que as aulas elas são super bem elaboradas e programadas, e fora o ambiente, né? Que eu acho que isso foi o que de início, né? Quando eu não conhecia nada de CrossFit, o que me cativou de início foi realmente o ambiente, esse acolhimento. Porque aqui realmente a gente vivencia o que o CrossFit tanto prega, que é isso da comunidade, né? Então aqui você vê desde o iniciante até o avançado treinando juntos, um estimulando o outro, torcendo pelo outro, né? E eu acho que é isso, né? Assim, esse é o espírito mesmo do CrossFit. Então acho que muito dessa experiência que eu tenho é por essa prática aqui no Dádiva, que é um box afiliado, então isso também faz toda a diferença. E eu falo assim, né, que aqui parece que é realmente uma família, né? Uma grande família mesmo. Bom, então, assim como eu, né, num determinado momento tive que deixar de lado todos os preconceitos que eu tinha sobre o CrossFit, me dei essa oportunidade de tentar. Eu convido você também a esquecer tudo que você já ouviu falar sobre o CrossFit e vir você mesmo experimentar uma aula aqui, em especial aqui no Dádiva, que eu tenho certeza que você vai ser super bem recebido. Vai ter todo o suporte necessário para você se desenvolver, crescer, praticar o CrossFit e levar, né, toda essa filosofia não só para além da parte física, mas também, né, para toda a sua vida, né, tá preparado aí pro dia a dia. Obrigada, gente. Tchau.